E hoje é dia de mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Ei, rapaz, mas eu acho bom, viu? Vir aqui prosear com você, conversar para falar um pouco, né, sobre esse nosso querido mundão do agro. E a gente fala de tudo aqui, né? Traz informação, traz conhecimento, traz atualidade e verdades para você do agronegócio, de quem realmente entende e conhece do negócio. Então, muito obrigado você que caiu aqui nesse vídeo para vir conversar com a gente sobre o agronegócio. Papel e caneta na mão, porque virão aulas para você, porque esse episódio tá sensacional. Fechou? Então, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Agro 2. Aqui quem vos fala sou eu, Pedro Maia, apresentador e engenheiro agrônomo, apaixonado pelo agronegócio, trazendo um pouco de informação e sempre um bate-papo gostoso aqui sobre não só o agro, né? Apesar do podcast chamar Agro 2, mas aqui a gente fala de tudo, gente. É de tudo quanto é assunto que envolve, né, desenvolvimento, que envolve conhecimento e que envolve crescer, né, de maneira geral. Então, o nosso convidado de hoje, ele é gerente de formulação de educação, política e pesquisas ambientais da AMA Goiânia, a AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente. Eu estou falando do Pedro Baima, que também é biólogo. Seja bem-vindo, Pedro, meu xará. Muito obrigado, xará. Como é que você tá? Tudo na paz? Tudo ótimo, obrigado. Chovendo em Goiânia, finalmente. Graças a Deus, como né? a chuva é boa, né? Demais. Pedro, então você é daqui de Goiânia também? Como é que é? Sim, sou de Goiânia, cresci no setor universitário, amo essa cidade. Tamo junto. Bacana. Então você trabalha com a parte de formulação de educação. O que seria? São programas voltados aí para educação ambiental? É, mais do que isso, né? A gerência de formulação de educação, política e pesquisa, ela tem esses três eixos estruturantes. A gente coordena as atividades de educação ambiental na cidade, a gente elabora, avalia e implementa políticas públicas e também faz parcerias com instituições de pesquisa para desenvolver atividades de pesquisa na cidade no âmbito ambiental de maneira geral. Entendi. E já tem quanto tempo que você está à frente aí dessa pasta que fala? Como é que é uma essa gerência, né? Sim. Eu já estou a segunda vez que eu sou gerente dessa pasta. Eu também tenho uma especialização em gestão de resíduos. Então, durante a época de elaboração do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos de Goiânia, eu fui para a pasta de resíduos. Mas já há uns 4 anos eu coordeno essa gerência de educação, política e pesquisa. Entendi. E você é biólogo de formação? Eu sou biólogo, cientista social, tenho especialização em marketing, mestre e doutorando em antropologia social. Nossa senhora, currículo extenso, hein, Pedro? Parabéns, cara. Obrigado. Que currículo. E aí você formou aqui em Goiânia mesmo também? Não? Eu formei biologia na PUC, ciências sociais na UFG. Que legal, então você estudou na melhor do Brasil, né? UFG eu falo também, porque eu também sou filho da casa lá, né? Da UFG, eu sempre faço essa brincadeira. Cara, que legal. E hoje, quais são assim, os principais programas? O que é o carro-chefe hoje lá da sua atividade junto à AMA, né? E explicar pro pessoal também, porque aqui o podcast ele é ouvido e visto Brasil afora. O que é a AMA também, né? Bom, a AMA é a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia. Nós somos responsáveis pela implantação das políticas públicas de gestão ambiental da cidade, desde o âmbito do licenciamento, da fiscalização, também das partes técnicas, né? Isso tanto para a empresa quanto para a população civil normal? Sim, a gente atende a todo mundo. No âmbito das empresas, nós fazemos o licenciamento, a fiscalização e a regulação dos serviços. E do ponto de vista da comunidade de maneira geral, a gente atende com vários serviços que estão disponíveis para a população e também, principalmente, com educação ambiental. Hoje, a gerência de formulação de educação política e pesquisa tem alterado o programa de educação de Goiânia, que antes ele era muito voltado para receber escolas na Vila Ambiental do Parque Areião, e a gente ia até as escolas para dar palestra também. Nós estamos tentando desenvolver agora uma atividade de educação ambiental que a gente chama de educação ambiental crítica, que traz as crianças das escolas para fora da escola. A gente não quer reproduzir o ambiente escolar, porque eles já ficam lá mais de 200 dias do ano na sala de aula. Eu quero que eles venham para o parque, e nas atividades do parque a gente envolve trilhas, oficinas de resíduos, oficinas de plantio. Então a gente ensina as crianças a recolherem os resíduos, a separar, identificar quais são esses resíduos, para problematizar
o impacto que eles estão causando ali dentro da mata. A gente ensina também eles coletar as sementes, identificar quais são as espécies dessas sementes. Quando a gente volta para o núcleo de educação ambiental, eles aprendem a como fazer o plantio dessa semente, como cultivar a semente, e depois a gente finaliza a oficina plantando a muda no solo do parque. Então a gente faz um ciclo completo, principalmente no âmbito da gestão de resíduos e do plantio de árvores. A gente quer ensinar as pessoas a plantar árvores. Do ponto de vista da política pública, a gente tem desenvolvido vários projetos na cidade. A gente tem uma perspectiva de sair do modelo da administração pública burocrática e desenvolver uma administração pública gerencial, onde a gente atrai iniciativa privada para fazer parceria nos nossos projetos com participação e controle social. Então, por exemplo, o Programa Amigo Verde, que é um projeto de parceria público-privada em que as empresas adotam integralmente ou parte de um parque municipal para reforma, construção ou manutenção. Um dos casos de sucesso que a gente tem é o Parque Flamboyant, que é adotado pelo Instituto Flamboyant. Então, você vai lá, eles trocaram todo o parquinho das crianças, instalaram pet plays, trocaram as lixeiras, colocaram cadeiras novas, cuidam do banheiro e, em contrapartida, eles podem colocar a logomarca da empresa como um adotante. Então, não tem custo nenhum para a administração pública. O parque não é uma concessão, ele não pode ser privatizado, não se pode cobrar. E todos esses benefícios que os adotantes colocam no parque voltam para o patrimônio da municipalidade. Outro projeto super interessante que a gente desenvolve é o Recuperando Pessoas e Parques. Goiânia hoje tem mais de 60 parques instalados. Goiânia é uma das cidades que mais tem parque no Brasil, não é? Sem Pedro? dúvida. Olha, eu viajo muito e sempre me surpreendo com cidades novas que a gente conhece e que também tem bastante parque, mas Goiânia, ela foi planejada para ser uma cidade de jardim, então ela é repleta de parque. É uma fazendona, né? É uma grande fazenda. Hoje nós temos mais de 60 parques implantados e temos mais de 200 áreas para implantação de parque. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é a manutenção desses parques, né? Você pega, por exemplo, o Parque Macambira-Nicuns, dentro do Puama, que é um programa urbanístico. Ele tem hoje 7 quilômetros e vai ter 24 quilômetros de parque linear. Nossa. Então, quando a gente começa a fazer a manutenção da vegetação no início, quando a gente chega no final, o mato do início já está alto de novo. Então, por conta disso, a gente realiza um projeto em parceria com o Sistema Prisional. Esse projeto já foi premiado 2 vezes pelo Ministério da Justiça, ganhando o selo Resgata, onde a gente recebe, a gente contrata reeducandos do regime semiaberto e insere eles nesse projeto, que ele é ambiental e social. Eles aprendem a trabalhar com jardinagem, a dar manutenção dos parques, eles recebem um salário mínimo, recebem vale alimentação, vale transporte. A cada 3 dias de trabalho, eles têm 1 dia a menos na pena dele. Eles trabalham com tornozeleira eletrônica, então eles podem dormir em casa. Então, muitos desses apenados, quando chegam no regime semiaberto, eles têm a possibilidade de ter um emprego, mas eles têm uma grande dificuldade de encontrar esse emprego. Então a gente dá essa oportunidade de ressocialização e, em contrapartida, a gente consegue ter uma mão de obra extra na manutenção desses parques. É um projeto muito bonito. Nós temos outros projetos bastante interessantes. Acabamos de encaminhar para a Casa Civil o programa Goiânia Solar, que vai estimular a energia solar na cidade. Nós temos o selo de sustentabilidade. O selo de sustentabilidade, ele também é um projeto interessante, porque ele certifica empresas que desenvolvem projetos, implantam sistemas de gestão ambiental nas suas atividades ou em projetos em parceria com a prefeitura. Então, são mais de 20 tipos de projetos que eles podem implantar: reaproveitamento de água de chuva, energia solar, microdrenagem com jardins drenantes. Bom, são uma série de projetos que trabalham com água, solo, ar, energias renováveis, projetos socioambientais, como, por exemplo, a adoção de ONGs que faz resgate de animais abandonados, financiamento de cooperativas do programa. E, em contrapartida, essas empresas elas ganham essa certificação. São 4 níveis de certificação: boas práticas, bronze, prata e ouro. Elas entram numa lista de empresas no site da prefeitura. Nós temos a divulgação anual no Diário Oficial. E agora, no mês de dezembro, nós vamos fazer o primeiro Prêmio Goiânia Sustentável, que vai premiar com um troféu e uma menção honrosa as empresas que mais se destacaram no programa Amigo Verde, de adoção de parque, e no programa de selo de sustentabilidade.
Nós também estamos encaminhando agora um programa de pagamentos de serviços ambientais, que são créditos de floresta, créditos de... Mais do que isso, né? A gente vai... As empresas que querem baixar a sua pegada de carbono ou neutralizar a pegada de carbono, ela pode comprar créditos de projetos que estão fazendo replantios, energia solar. Esses créditos financiam projetos da própria prefeitura. Então, a ideia é chegar a um nível em que a gente mostre que vale a pena ter uma floresta de pé e ela também dá dinheiro, e é muito importante a gente ter esses serviços ecossistêmicos, principalmente na região metropolitana, na cidade, porque a gente tem convivido com a adaptação climática, o efeito do aquecimento global, e a gente percebe esse ano, por exemplo, o quanto foi quente a cidade. Nos períodos de calor, ele chegou a um calor muito mais excessivo do que a gente estava acostumado. Olha, eu cresci no setor universitário. Na minha infância, na época da pecuária, eu via as pessoas caminhando pela rua para ir para pecuária de roupa de frio, de agasalho, com cachecol. Hoje a gente vai de bermuda, né, de chinelo, não tem mais aquele frio. E isso é um efeito do aquecimento global, e ele é visto em toda a cidade. Hoje eu faço uma pesquisa de doutorado numa ilha no Oceano Índico, e os ciclones e os problemas com a maré agravaram significativamente nos últimos anos. Ilha, Pedro? Fica em Moçambique, chama Ilha de Moçambique, foi a primeira capital de Moçambique, e ela é uma cidade que tem parte dela no continente e uma outra parte na ilha, numa Aí numa você vai península. lá direto? Eu morei lá por Você 4 morou. meses para fazer meu trabalho de campo no ano de 2019. Estava programado um retorno em 2020 para fazer um segundo trabalho de campo, mas infelizmente a pandemia me impossibilitou. Eu agora já estou na fase final de escrita, defendo até o fim do ano, mas mantenho contato com todo mundo lá e espero voltar para devolver esse trabalho que eu estou realizando lá. E você estava falando sobre a sua tese lá aí de doutorado, né, que é sobre construções antigas em áreas ambientalmente preservadas, como é que é? É o seguinte... Desculpa se eu falei errado. Não falou errado não, falou correto, mas quando você lê minha tese, você ainda vai falar com mais propriedade. É o seguinte, a ilha ela é tombada como patrimônio da humanidade. Hoje o meu foco de pesquisa é estudar como que políticas internacionais, como a política de tombamento, que é capitaneada pela Unesco, influencia em lugares longe da União Europeia, como por exemplo em Moçambique. Perfeito. As casas de pedra e cal, que são as casas do colonizador, ela é feita de uma pedra de coral muito específica. Antigamente, na ilha tinha uma grande montanha dessas pedras que foi toda minerada. E parte da ilha foi escavada para poder tirar essa rocha. Então, ela é meio calcária? Ela é uma rocha calcária, coralina. Por causa do mar, né? Eu pensei. Exatamente. E ela é totalmente adaptada para aquela região. Só que agora, como não se pode mais tirar a rocha na ilha, essa extração passou para o continente. E a gente tem vários lugares que está tendo erosão, rebaixamento do solo, vários problemas por conta da retirada dessa rocha. E como a ilha é patrimonializada por conta dessas estruturas, não se pode substituir. É uma rocha pesadíssima que, para segurar ela, é utilizada uma árvore centenária chamada pau-ferro, que também, além de ter força para segurar essas rochas, ela também aguenta o sal do mar e a maresia. Só que essa árvore hoje ela é protegida pelas leis ambientais moçambicanas exatamente porque ela já está entrando em extinção. Do outro lado da ilha é o bairro onde os escravos podiam viver, porque a ilha de Moçambique, entre o século XV e o século XVIII, foi a maior feitoria, o maior comércio de escravos entre a Ásia, a África e a América. A parte da cidade de Macuti, que é o bairro escravo ou o bairro nativo, como eles chamavam, ela é construída com essa palmeira Macuti, que hoje ela enfrenta um problema que é uma doença chamada amarelamento letal. Então ela está em extinção, é uma camada pobre da sociedade que não tem condição de ficar comprando essa palha. E eles querem substituir a palha pelo telhado de zinco, por outros materiais que eles consigam manter por mais tempo. E a lei de patrimônio proíbe isso. Então eu estudo essa tensão, como que é uma lei que é criada na Unesco, que está sediada em Paris, qual que é a influência numa ilha lá na África, na ilha de Moçambique, em Moçambique. Pedro, agora eu preciso te fazer essa pergunta. Como é que apareceu isso na sua vida, que você está aqui no Goiás, escutando modão sertanejo aqui, né? Goiânia, cidade dos botecos, você está aqui, como é que isso foi parar lá em Moçambique para estudar essa tese? Como é que foi isso? Pedro, isso é uma ótima pergunta, porque no meu mestrado eu pesquisei uma proposta de intervenção chamada Operação Urbana Consorciada em volta do Jardim Botânico de Goiânia. Olha aí.
acontece o mesmo processo. É uma lei criada que tem uma interferência no local, na vida das pessoas. Muitas dessas pessoas que estavam em volta do Jardim Botânico com esse projeto de lei seriam retirados do lugar. Na ilha de Moçambique está acontecendo o mesmo processo, que a gente chama de gentrificação. Gentrificação, do inglês gentrification. Como as pessoas não conseguem manter as suas casas lá, elas acabam sendo obrigadas a sair de lá. Elas são desapropriadas. Mas ela recebe uma indenização em dinheiro por isso. Nem sempre elas conseguem receber. O governo dá um prazo para que elas mantenham a casa dentro do padrão. Em Moçambique, o solo ele é do Estado. Ele não tem propriedade privada. Você tem uma concessão de uso daquele terreno. Então, se você não consegue manter, o governo toma aquela casa e vende para a elite moçambicana ou para estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que compra essas casas numa ilha paradisíaca para ter casas de férias, para fazer hotéis para turismo. Então, durante a minha pesquisa em Goiânia, em volta do Jardim Botânico, eu entrei em contato com esse processo de gentrificação que estava acontecendo lá. E aí, em diálogo com a minha orientadora, a gente resolveu expandir essa pesquisa para poder mostrar que esse processo de gentrificação que acontece em Goiânia, acontece em Moçambique, acontece em vários lugares do mundo. E é uma relação que está colocando em contrapartida o norte global com o sul global, porque pessoas do norte global conseguem hoje comprar casas em vários lugares do sul global, e essas pessoas do sul global que não conseguem sequer chegar no norte global estão sendo expulsos das suas próprias casas. Nossa, que entrave, hein, cara? E imagino que deve ser... E aí, como é que você... intermedia esses conflitos? Você participou de alguma situação, de alguma reunião dessa, algum plebiscito, alguma reunião? Como é que é feita essa discussão? De várias, né? Como eu falei, eu sou antropólogo e a antropologia usa como método ou estratégia de pesquisa o trabalho etnográfico, que é baseado pela observação participante. Por isso eu mudei para lá. Eu morei no bairro mais populoso da ilha, numa casa de Macuti. Lá fala português, né? Moçambique é português, né? A língua oficial é portuguesa, mas no norte de Moçambique, principalmente na região que eu estava, a língua mais falada chama Emáqua. As pessoas mais velhas não falam português, eles falam Emáqua. Exatamente. Os mais jovens falam português com uma certa dificuldade. Já as crianças falam muito bem, não só o português, mas já falam inglês e algumas até francês, porque a ilha está toda adaptada agora para o turismo. Então eu morei lá, acompanhei discussões da organização do planejamento da ilha, morei na parte mais pobre, como também me hospedei na parte mais rica, entrevistei e acompanhei a vida de guias turísticos, de fiscais do órgão de fiscalização do patrimônio, de moradores locais. Então a antropologia ela tem essa inserção no cotidiano. Eu vivi e acompanhei todos os debates que aconteceram durante aquele período. Entendi. Cara, que fantástico. Você deve ter muita experiência bacana na bagagem aí, né? Olha, eu quero dizer que mudou minha vida. A pesquisa é uma coisa que muda a vida da gente e sair da nossa ilha, Goiânia, o que a gente chama na antropologia de alteridade máxima. Quer dizer, eu fui morar num lugar completamente diferente, onde a língua não é a minha língua, a religião é muçulmana, 95% das pessoas são muçulmanos. Eu era o Nucunha, que eles chamam o branco estrangeiro, então eu me destacava no meio de todo mundo. Então é uma experiência incrível, que realmente mudou e tem mudado a minha vida. Que legal. Mas e aí, beleza, e como é que a AMA entrou nisso tudo aí? Porque você estava aí fazendo você terminou seu mestrado, foi fazer a sua pesquisa lá na ilha de Moçambique lá, e aí depois como é que você veio parar na AMA, na Agência Municipal de Meio Ambiente? Na verdade eu já estou na AMA há 12 anos. Então foi antes. Eu me formei em Biologia em 2006. E em 2010 eu prestei vestibular novamente para fazer Ciências Sociais com habilitação em Políticas Públicas. E nesse mesmo ano... Porque era um curso que você queria fazer também? Ou tinha algum interesse, digamos, se eu fizer essa faculdade aqui, essa graduação vai me abrir portas e tal? Pedro, as coisas acontecem de uma forma meio incontrolável na minha vida, né? Depois que eu fiz Biologia, eu fiquei 2 anos lecionando. E aí senti falta da universidade e fui fazer marketing, porque eu queria vender sistemas de gestão ambiental, eu queria vender energia solar, reaproveitamento de água, todos esses tipos de sistema, e eu não conseguia. Eu chegava no empresário e ele me perguntava o que eu vou ganhar com isso. E eu não conseguia traduzir isso de forma. Eu falei, eu preciso estudar marketing
para eu aprender a vender as minhas ideias. E foi no marketing, que é uma ciência aplicada das ciências sociais, que eu entrei em contato com a metodologia científica das ciências sociais e eu falei, cara, isso é muito interessante. E na Universidade Federal de Goiás, a gente tem um curso de ciências sociais com habilitação em políticas públicas. Eu tomei posse na AMA no mesmo ano de 2010. Então foi um concurso que você fez na AMA. Eu prestei um concurso, passei, e de 2010 até hoje... eu trabalho e estudo todos os dias da minha vida. Entendi. Então, aconteceu concomitantemente. Inclusive, a criação dessa gerência aconteceu em virtude desse curso que eu fiz. Eu chamei a atenção do gestor na época. Falei, a gente tem que ter uma gerência de políticas públicas. Aqui eu tenho grandes especialistas em erosão. Eu tenho grandes especialistas em resíduos, em arborização. Mas essas pessoas nunca estudaram políticas públicas. E o que a gente faz aqui é política pública. Então a gente criou essa gerência de formulação de educação, políticas e pesquisa, que é um pouco da tradução dessa minha trajetória nesses 12 anos. Entendi, é porque você pega a área da biologia, né? Eu sou engenheiro agrônomo, então assim, digamos que são parecidos o que a gente estuda, muita coisa, né? Uhum. E é desse tamanho, né, cara? Biologia é igual a agronomia, né? Agronomia é igual a biologia, que é o seguinte, é o profissional que sabe um pouco de tudo, mas não sabe tudo de nada. Porque ele tem que saber... praticamente sobre várias coisas, né? Você pega aí reino, filo, falando do aspecto biológico, cara, são milhares e milhões de espécies que não tem como você saber tudo, né? Mas você tem que saber ali arriscar onde procurar sobre qualquer assunto, né? Então, são profissões que realmente tudo depende, né? Exato. E na administração pública é fundamental que a gente, além de técnicos especializados na nossa área, a gente entenda de política pública, porque política pública é uma ciência. É uma ciência. Você tem método, você tem teorias, você tem autores importantes e minha vida tem se pautado por isso. E como é que você vê hoje a questão... Você falou sobre o programa aí de levar as crianças no parque, ter aquele contato com a natureza, de plantar as mudinhas lá, né, identificar. E como é que você vê hoje a educação ambiental das escolas, da moçada que vem vindo aí? Olha, a educação ambiental é dividida em educação ambiental formal e não formal. A que acontece na escola e que está dentro da grade curricular, seja do ensino básico até a pós-graduação, é a educação formal. Eu trabalho prioritariamente na educação não formal. Por isso que, em vez de ir à escola, a gente leva eles até ao parque, à mata. Porque a gente quer exatamente mostrar que a educação ambiental ela não se restringe àquela teoria que você aprende. É muito melhor você ver a decomposição da matéria orgânica através de um fungo do que estudar o ciclo do carbono. Oxe. O ciclo do carbono é extremamente importante, mas ele é uma fórmula. Agora, quando você vê a matéria orgânica sendo decomposta, o corpo de frutificação de um fungo nascendo, e depois ele cai... Isso é o que vai ficar na memória da criança. Então, você pegar uma semente, mais do que saber que a água vai entrar na semente, ela vai começar a crescer, vai aparecer a primeira folhinha... Eu quero que ela faça isso, eu quero ensinar a prática. Então é uma educação ambiental crítica, onde ela vai para a mata e ela vê aquele vidro que ela joga todo dia, que ela vê todo dia dentro da geladeira. E ela olha aquilo lá na mata ou no corpo hídrico e ela não tem como, ela não chama atenção. Ela fala assim, mas isso não devia estar aqui. É mesmo, por quê? E aí a gente vai puxando o fio da meada. Então nessa perspectiva de uma educação ambiental crítica, Pedro, a gente não só... faz a introdução dos conceitos básicos de ecossistema, de biologia, como a gente coloca a criança na prática para pegar no solo. Em vez de eu apresentar uma árvore num banner e mostrar que ela capta gás carbono e ela libera oxigênio, que está tendo a transpiração, eu coloco as crianças para abraçar um jequitibá enorme que tem no Jardim Botânico e eu falo para elas, vocês estão sentindo a água subindo das raízes e indo lá para cima naquela copa? Observem que naquela copa está saindo umidade, esse vaporzinho que a gente está sentindo. É óbvio que elas não estão vendo isso, é óbvio que elas não estão sentindo, mas elas estão assimilando de uma forma muito diferente do que acontece na sala de aula. Demais. Então, isso é o trabalho que a gente está fazendo em Goiânia agora, tentando tirar as crianças da sala de aula, que é muito importante, e aí é a função da Secretaria Municipal de Educação que faz isso com maestria, mas a gente não quer repetir a fórmula educacional da educação básica. A gente quer fazer uma coisa crítica, diferente. E aí lá dentro, Pedro, eles perguntam um monte de coisa, né? Porque aí eles vão ver o passarinho, eles querem saber a relação do passarinho com aquele manancial, se ele pode comer a minhoca ou não pode. Então você
começa a destrinchar uma série de questões. E nesse trabalho a gente inclui também educação patrimonial. A gente explica por que o parque está ali, qual que é a importância de se preservar aquele parque. Goiânia tem um índice de vandalismo muito grande. É mesmo? Enorme. Se você Não for sabia andar... não, cara. Sim, infelizmente... Goiânia tem um índice de vandalismo. Esse de parque... depredar mesmo, assim, o de parque? De depredação. Os parques de Goiânia, eles são em grande parte abertos, eles não são fechados. E é muito comum a gente acordar de manhã e chegar no parque, ele está com a porta do banheiro quebrada, os equipamentos do sanitário também quebrados, pichações nas placas de educação, de identificação. Para você ter uma ideia, esse Parque Macambira Nicuns, esse é um programa urbanístico que envolve não só a parte ambiental, mas de esporte, de saúde, de educação. Ele é um projeto que vale a pena estudar. Na sua criação, os parques que estavam dentro desse projeto, todos eles receberam bebedouros de água gelada e natural. Esse bebedouro que você encontra no shopping, ele estava dentro do parque para todo mundo utilizar. Você tem a ciclovia, você tem a pista de caminhada, nas quadras poliesportivas você poderia sair. A gente tinha os bebedouros de adulto, de criança e a torneira para o pet. Eles não duraram 2 meses e eles foram vandalizados. É um espírito de porco mesmo. Então a gente introduz a educação patrimonial porque a gente entende que muitas vezes as pessoas foram educadas que o que é público não é de ninguém. E a gente precisa mostrar que o que é público é nosso, é meu, é seu. A gente financia aquilo e ele é muito importante. Então, além da educação ambiental, da educação patrimonial, a gente faz um resgate histórico. Eu não sei se você sabia, mas dentro do Parque Areião, a gente tem um córrego chamado Areião. O córrego Areião foi o córrego que abasteceu Goiânia com água pela primeira vez, pelos primeiros meses, porque quando construiu Goiânia, e para quem não é de Goiânia e está nos assistindo, Goiânia é uma cidade planejada na década de 30. Ela foi planejada no meio do Planalto Central. E acho que ela foi planejada para 50 mil habitantes. Olha, existem várias teorias sobre isso, né? Mas o fato é que quando ela foi construída, a gente não tinha energia aqui. Demorou meses para que o primeiro gerador de energia viesse de carroça de São Paulo. Durante esse período, o centro de Goiânia, que é uma cidade radial, onde tinha e ainda tem boa parte dos prédios administrativos, eles eram abastecidos pelo córrego Areião por causa da declividade. Chegava por gravidade. Chegava por gravidade. E numa erosão que a gente encontrou lá, a gente encontrou a tubulação de cerâmica que foi usada na década de 30, que naquela época era sofisticadíssimo. Goiânia foi construída não só com essa rede de água tratada, como a rede de esgoto separada, feito por essas tubulações de cerâmica que já eram sofisticados na Europa. Então a gente conta essa história para as pessoas entenderem a importância desses mananciais, a importância do parque dentro da história da cidade. Entendi. Pedro, então provavelmente você já deve ter rodado vários outros países também, né? E como é que você vê, assim, frente ao cenário internacional ou nacional, de acordo com a sua experiência, de como que é Goiânia nesse aspecto ambiental? Você acha que o goiano hoje ele preserva o meio ambiente, ele tem esse cuidado, ou você acha que não? Olha, eu acho que tem. A gente pode melhorar muito. Mas a gente tem sim. O goiano tem na sua identidade essa questão com o meio ambiente. Natureza, né? Com a natureza. A gente identifica a cidade como uma cidade bastante arborizada. E a prefeitura tem projetos muito robustos em arborização. A gente não só planta constantemente, como a gente tem o programa de Disque Árvore, que você pode ligar para a gente ou pedir para o WhatsApp. A gente vai na porta da sua casa, identifica qual que é a espécie mais adequada, a gente corta a sua calçada, planta a muda e a gente só pede que você agoe essa muda. Que legal. Então, do ponto de Não vista... sabia dessa, não. Pois é um projeto muito interessante e a gente já plantou centenas de milhares de árvores na cidade por esse programa. Em relação a outros países, por exemplo... Na América Latina, eu vejo que a gente tem um grande destaque. Eu conheço aí Peru, Bolívia, Uruguai, Argentina. Tirando a Argentina, que eu senti que eles têm uma relação com a natureza muito próxima e de um cuidado com o patrimônio muito melhor do que o nosso, de resto, a gente está bem na fita. Quando a gente vai para a Europa, então eu fui em maio agora estudar os parques de Madrid, de Barcelona, de Lisboa e de Cascais. Você não vê depredação, você vê um uso do espaço público de uma forma muito mais respeitosa. Mas também faz parte também da cultura do europeu, que não é muito parecida com a nossa, então eles são mais reservados, eles estão mais isolados, exatamente. Agora é interessante que em Moçambique, em Maputo, o Jardim Botânico de Maputo ele é aberto.
e ele é extremamente preservado. As pessoas também têm uma relação muito boa com a natureza. Então, se eu for colocar numa escala, Goiânia está muito bem na fita, mas pode melhorar bastante, né? A gente vai olhar essa parte da questão da depredação, isso é uma coisa que a gente precisa corrigir. Mas do ponto de vista geral, o goianiense se identifica como uma pessoa que gosta da natureza, que cuida da natureza. Por isso que os nossos projetos de plantio, de resgate de animais domésticos, doação, eles são sempre um sucesso. Entendi. Ô Pedro, agora uma observação minha também, pessoal, assim, que eu vejo, porque eu trabalho muito com horta, com produção de hortaliças. E assim, produção de horta é o seguinte, qualquer espacinho é um espação, né? Você consegue produzir muita coisa, você consegue alimentar muita gente, você consegue fazer renda, transformação. E cara, por que será que as cidades não usam esses espaços, sei lá, um canteiro da avenida, uma praça, para fazer uma horta comunitária ali, para quem quiser ir lá pegar, assistir vídeo? Tem alguma coisa nesse aspecto que trava essa possibilidade ou nunca foi pensado? Não, na verdade não é que trava. A gente tem um projeto, é até bom você perguntar. No início do ano, a Gerência de Formulação de Educação Política e Pesquisa convidou várias entidades, organizações não governamentais, pessoas que militam na causa do bem-estar animal, das hortas comunitárias, da gestão de resíduos sólidos, da educação ambiental e das cooperativas. E a gente perguntou para eles, olha, nós queremos fazer editais que financiem projetos populares. O que vocês gostariam que fosse financiado? Então, representantes de cada um dessa área apresentou as demandas que eles gostariam. Por exemplo, quem trabalha com horta, eu preciso das ferramentas, eu preciso das sementes, eu preciso de uma capacitação. E nesse momento a gente está elaborando esses editais, nós estamos preparando editais tanto de resíduos sólidos, educação ambiental, bem-estar animal e hortas comunitárias. A gente quer financiar através do Fundo Municipal do Meio Ambiente projetos de até R$500 mil. Então o Conselho Municipal vai publicar esses editais anualmente e essas ONGs, essas organizações de bairro vão poder elaborar um projeto, apresentar esse projeto, que não precisa ser de 500 mil, ele é até 500 mil. Se você apresenta um de 100, eu ainda consigo pegar mais outros projetos para financiar até o valor de 500 mil. Tem o 500 mil para o pool. Para esse grupo de hortas comunitárias, por exemplo. Entendi. E aí a gente vai estimular, buscar áreas públicas que estejam aptas a receber esse tipo de projeto. E se você tem um projeto como esse, me apresenta, e eu consigo ver que ele é factível, você vai poder captar esse recurso, desenvolver esse projeto gratuitamente com a comunidade e prestar conta dele, falando, olha, realmente o projeto a gente comprou isso, fez isso, distribuiu para essas pessoas. E esse fundo é a fundo perdido ou eu preciso devolver ele? Não, é a fundo perdido. São projetos para financiar projetos sociais. Porque a gente quer descentralizar, a política pública precisa ser descentralizada. Lembra que eu falei que a gente está partindo para uma gestão pública gerencial, onde eu atraio iniciativa privada de forma disciplinada, aí eu tenho um amigo verde, eu tenho o selo, eu estimulo eles a adotarem parques, a implantarem sistemas de gestão ambiental. Imagina se cada prédio dessa avenida aqui colocasse um jardim drenante na sua calçada. Nossa Senhora. Imagina o impacto de um projeto que uma empresa coloca, somado a mais 30 empresas. Então a gente tem pequenos projetos que têm impactos globais. Dá um selo ali para ele, alguma coisa. Exatamente. Que aí vai gerar aquela competição, aquela vontade de participar, né, do projeto. Exatamente, Pedro. E a comunidade está sendo educada a procurar essas empresas que têm certificação. Bacana. Por isso que a gente tem uma espécie de marketplace no site da prefeitura. Você quer contratar uma empresa da próxima vez? Olha na nossa lista se da atividade que você quer. Respeita, né? Qual que tem lá, porque se você encontrar uma da atividade e ela já tiver o selo, você vai saber qual é o selo que ela tem, se é bronze, se é prata, se é ouro, quais foram os projetos que ela implantou. Então, a gente tem esses projetos que atraem as empresas e agora a gente quer lançar esses editais que atraem a sociedade, a comunidade, como agente ativo das políticas públicas. Boa. Pedro, muito bacana, cara. Mas aí, assim, eu tenho que fazer o advogado do diabo, né? Porque a gente sabe que hoje essa briga pelo populismo político, né, dos governantes do nosso país, ela é forte, ela é polarizada, é a política do eu contra eles, nós contra eles, enfim. E esses projetos, eles transcendem os mandatos de prefeito, de governador, ou eles são atemporais? Acho que é a melhor forma que eu posso dizer assim.
Olha, Pedro, a gente tem esses projetos que eu citei, por exemplo, todos eles viraram projetos de Estado. Eles começaram a elaborar um projeto de política pública não é rápido. Imagina que você precisa primeiro estudar projetos no mundo inteiro, que é o que a gente Você faz. tem experiência na parte de políticas públicas aí, né? Isso, a gente tem que estudar projetos do mundo inteiro, ver o que deu certo e o que não tem. A gente tem que criar projetos de lei, criar estrutura administrativa, capacitar pessoas. Então, por exemplo, o Goiânia Solar, que está na Casa Civil e deve ser encaminhado ainda esse ano para a Câmara dos Vereadores para ser votado. Ele tem 5 anos que ele está sendo elaborado, porque ele tem que passar pela Secretaria de Planejamento, ele tem que passar pela Agência de Regulação. Nossa, 5 anos é tempo demais. É muito tempo. Mas isso mostra que ele transcendeu os mandatos políticos. Boa. Então, assim, esses projetos que estão sendo elaborados pela Agência Municipal do Meio Ambiente, ele tem sido respeitado pelos gestores que passaram lá, até porque são projetos que são muito bons, que eles atendem não só do ponto de vista técnico, mas eles também são políticos. Imagina você, como gestor da AMA, poder criar o primeiro programa de energia solar da cidade. Porra. Imagina você estar num evento onde você está parabenizando uma empresa que adotou um parque, está cuidando dele para você e você pode usar aquele recurso que você ia despender ali em outros projetos. Então isso é a nossa visão técnica. A gente, por muito tempo, o técnico da AMA, e aí eu digo em mim particularmente, mas eu acredito que muitos da minha categoria, tinham uma aversão à ideia de político, tinham uma visão pejorativa. Não, eu sou técnico. Minha visão é técnica, não é política. Hoje a gente entende que nós somos técnicos e políticos, nós estamos na administração pública. A gente está fazendo política pública, então nós também somos políticos. A minha decisão de fazer um projeto que beneficia uma sociedade de baixa renda ou um empresário, um grande empresário, ele é político. Cara, agora você falou tudo, porque assim, eu acho que é um erro, ou não sei por que alguém inseriu isso no subconsciente coletivo, que a gente não tem que gostar de política. Eu acho que a gente tem que gostar, a gente tem que falar, a gente tem que participar, tem que opinar, porque é esse conceito, né, do que é público não é de ninguém, né? Então tem que ser o quê? Não, é nosso, é patrimônio nosso, é a nossa sociedade, é o nosso desenvolvimento. Tem que ter essa preocupação, né, Pedro? Sim, sem dúvida. E isso é uma construção social, como você falou. Não sei quem que criou isso. É uma construção social. Ao longo do tempo, as pessoas vão acreditando nesse tipo de coisa e vão se afastando e vão usando isso como um argumento. O que a gente está fazendo é o contrário. Quando eu começo a trazer as empresas para participar dos projetos junto com a prefeitura, eu estou ensinando os empreendedores que ele constrói a cidade junto com a gente e que ele pode participar de projeto em parceria, de forma disciplinada. E que, em contrapartida, eu vou dar um selo, eu vou beneficiar ele com isso. E eu estou ensinando para a sociedade que ela não só tem que buscar esses empresários que têm esse compromisso com a construção da cidade junto com a gente, como eles também têm que colocar a mão na massa e fazer a política de bairro. Quando ele for lá criar a sua horta comunitária, ele vai estar fazendo política na veia. Na veia. E isso é muito bom. É demais. E aí, Pedro, e acabou o doutorado, você foi lá, defendeu sua tese lá, tá tudo certo, e o que vem depois? Vem o pós-doutorado. Eu faço parte de um grupo de pesquisa mundial que pesquisa cidades patrimoniais no mundo inteiro. Então tem Cretas na Grécia, tem Malaca na Malásia, tem a cidade de Goiás. A minha orientadora é a maior expert em patrimônio da cidade de Goiás. Tem eu na ilha de Moçambique, tem uma série de outras, Cartagena nas Índias. Então a gente faz parte de um grupo internacional de pesquisa que pesquisam essas cidades para tentar entender qual que é a influência, como que as pessoas dão sentido aos lugares da cidade, principalmente os patrimonializados, as tensões que acontecem entre o que é considerado patrimônio pelos órgãos oficiais e o que é considerado patrimônio pelos moradores que usam aquele patrimônio. Então, é uma tendência eu seguir para o pós-doutorado e continuar essa pesquisa, fazendo comparações, aí comparando outras cidades que já foram pesquisadas e trazendo todo esse benefício que eu aprendo, que eu discuto em congressos internacionais, nas minhas publicações internacionais, ela é revertida para Goiânia, porque é aqui que eu trabalho, é aqui que eu desenvolvo essas políticas públicas. Esse capital intelectual fica todo aqui para nós, né? Com certeza, né? Acho que é uma riqueza imensurável, né? Todo esse trabalho. E Pedro, assim, desde pequeno era o que você queria fazer mesmo, assim? Era o que você sonhava? Você sonhava em ser bombeiro? Como é que é aí essa trajetória aí? É engraçado você me perguntar, porque hoje de manhã eu estava na escola Hugo de Carvalho, eu fui convidado exatamente para falar
por que eu sou biólogo e como que eu cheguei até aqui. Eu acho que eu nasci biólogo, sabe? Eu não sei te explicar. Você já pegava os insetos lá? Eu pegava os insetos, terra, eu tinha coleções de bichos mortos dentro da minha casa. Enquanto meus entomológica. colegas tinham carrinhos, eu tinha várias copinhos de vidro, aquelas latinhas de vidro. De maionese. De né? maionese, de tudo. E eu guardava esses bichos no álcool. Chegou um tempo que as pessoas já sabiam que eu guardava, então, Pedro, eu achei uma cobra morta, não sei, eu trouxe pra você. Eu colecionava essas revistas de insetos, de dinossauro, mas sem dúvida meus professores, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, foram decisivos nessa minha vocação por biologia. Então quando eu cheguei na época do vestibular, eu não tinha dúvida do que eu ia fazer. Eu prestei para biologia, amo biologia, acho que é importantíssimo na vida das pessoas entender as relações ambientais, mas eu digo que eu me tornei um biólogo muito melhor quando eu fui estudar ciências sociais. Sério? A integração entre ciências sociais e biologia quebra esse paradigma de que cultura e natureza estão separados, de que humanidade e meio ambiente estão separados. Não tem nada separado. A gente é uma espécie como todas as outras, fazendo interações, fazendo um processo coevolutivo. A gente aprende e os animais, as plantas aprendem com a gente. Então, foi uma coisa que foi construída na minha vida, eu aprendi desde criança a gostar, sabia do que eu queria, e de lá pra cá eu acho que eu nunca parei de estudar, eu gosto de estudar, e a minha mãe, foi importantíssima nisso, porque ela falava, você tem que estudar é importante, vai ser importante. Também? Não, minha mãe não é bióloga, ela é técnica em telecomunicação, mas ela dedicou a vida... Minha mãe ficou um pouco decepcionada, ela esperava que eu fosse engenheiro. Quando eu falei que eu ia fazer biologia, ela... Mas biologia? O que você vai fazer? Você vai ser professor? Ainda com a mentalidade um pouco preconceituosa. Aqueles 3 cursos, né? Ou é direito, ou é engenharia, ou é medicina, né? Os outros não existem, né? Exatamente. Hoje eu tenho certeza que ela tem muito orgulho do trabalho que eu faço. Tá sempre me acompanhando, com certeza tá assistindo. Me acompanha nas redes sociais, nos projetos da prefeitura. E ela foi também a pessoa talvez mais importante para que eu hoje seja uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de fazer pesquisa, que está sempre envolvido com a universidade e tentando trazer tudo que eu aprendo para o benefício comum das pessoas. Que legal, Pedro. Parabéns, cara, pelo seu trabalho aí, parabéns pela sua trajetória. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho aí nas redes sociais, como é que funciona? Bom, o meu Instagram é Pedro H. Baima. Baima escreve B-A-I-M-A. É igual aquela propaganda. Se é Baima, é bom. Ah, entendi. B-A-I-M-A. Pode me procurar lá. B-A-I-M-A. Tô sempre divulgando as atividades que a gente faz pela prefeitura. A gente tem cursos de capacitação, tanto para os educadores ambientais quanto para a sociedade de maneira geral, todos os meses. Semana passada a gente fez um curso em capacitação teórico e prático em arborização urbana. Nós tivemos participantes de prefeituras de toda a região metropolitana, da Enel, da Saneago, da Comurg. A gente fez um trabalho teórico e prático para ensinar como poda, como identifica se a árvore está doente, como que faz o manejo de maneira geral. Então, me acompanhe nas redes sociais que eu estou sempre divulgando essas atividades que a gente faz. E no âmbito da educação ambiental, a gente não atende só a criança não, Pedro. Uma coisa que a gente mudou também, que a gente atende qualquer pessoa da sociedade. Se você formar um grupo aí de pelo menos 10 pessoas, você pode ligar no 3524 4602 e marcar, agendar a sua visita, que a gente vai buscar o parque mais próximo da sua região e a gente vai levar seu grupo lá, seja de adulto, seja de criança, seja de jovem, e a gente vai fazer todo esse trabalho falando sobre as relações ambientais, sociais, patrimoniais e históricas da cidade. Perfeito. Então fala de novo aqui pro Pedro, nosso editor, que também chama Pedro, o Pedrão colocar aqui no GC aqui embaixo o telefone aqui, ó. Pode falar. 3524 4602. 62, né? Isso, 62. Pode ligar, com um grupo de pelo menos 10 pessoas a gente faz o agendamento e é qualquer idade. E sem custo. Sem custos nenhum, com o maior prazer a prefeitura vai atender vocês. Pedro, obrigado então pelo seu tempo aí, por vir aqui fazer essa prosa maravilhosa aqui, que eu acho que enriqueceu demais o nosso canal, o nosso podcast, porque muita informação, né? Porque eu acho que são assuntos pouco falados, né? Assim, você não vê tanta coisa na internet sobre educação ambiental, sobre todas essas informações que a gente trouxe aqui nesse episódio de hoje. Obrigado mesmo de coração. E eu que agradeço, coloco à disposição, a Agência Municipal do Meio Ambiente também à disposição de toda a sociedade. Qualquer coisa, procura a gente. É isso aí. Então, se você assistiu o episódio até aqui, você já está devendo a gente. Como é que você vai pagar? Inscrevendo no canal. Ó. Inscreve no canal, deixa seu like, comenta
compartilha, ó, esparrama. Fechou? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.